Bom dia, alegria, e bem-vindos a mais um episódio. Mummy Talks by Essence. Eu devo-vos dizer que a Catarina hoje está assim num shitex gigante, porque eram 9h30 da manhã e já me estava a ligar e bom dia, alegria! Por A isso, Filipa olhem, disse: Catarina, o que é que se passa? Eu acordo normalmente bem disposta. eu sei. Eu não costumo ligar às pessoas às 9h30 da manhã a dizer super bom dia! Pois é, Isto é foi muito isso, estranho. foi super bom dia. De facto, ainda não tinha acontecido. A tua justificação foi a geleia real fresca. Exato. A mim parece-me adequado. Contudo, eu gosto muito disso. Isso é mais o meu mood contigo, Pois não é, é? pois Bom é. dia, estás pronta? Estou sempre a surpreender-te, Oh, não é? é tão bom. Olha, Inversão de papéis. sabes uma coisa muito gira que aconteceu Uhum. hoje e que tem a ver com o tema que vamos trazer? Hum. Que foi eu dizer ao Vasco que ia trabalhar. A mamãe vai trabalhar e tem de ser mais cedo, porque hoje foi o Gonçalo que foi levá-lo à escolinha. E disse assim: a mamãe vai ter com a tia Filipa e vai trabalhar. E depois estava a pensar assim: que bonito, quão bonito é para ele ouvir isto: que é a mamãe vai trabalhar com uma pessoa que ele conhece e que frequenta a nossa casa como tia dele, Exato. sabes? Então ele consegue Isto é associar que a mãe tão. também está num sítio seguro e com uma pessoa que Sim, ele reconhece, não e é? sim, tipo, Que bom. trabalho, mas com amiga, Sabes que é sabes? E eu engraçado gosto disto. porque, portanto, nós estamos aqui. Não sei se vocês também estão a sentir desse lado, mas eu estou a sentir esta atmosfera de mudança. Entramos Estás? hoje, entramos hoje, não na data do episódio, mas hoje na data em que estamos a gravar, em Lua Nova. Ok. E então estamos mesmo aqui num ciclo muito, muito, muito poderoso. Hum. E o fim de semana passado decidimos reformular a nossa casa e desde então que eu e o João Pedro só dizemos ai, queremos tanto que o Vasquinho venha cá e conheça o quarto da Diana. Mas é muito chique porque ela ainda está naquela fase em que quer trazer os brinquedos todos para a sala, que era onde ela brincava. Sim. Mas é muito engraçado porque eu entro lá e penso ai, tenho tanto espaço para brincar, que bom. Tão bom. Olha, hoje vamos trazer o tema gestão de papéis. E, honestamente, antes de começarmos a gravar, eu disse: deixa-me só ir ver aqui uma memória minha. E a Filipa disse: a sério, és inspiração para ti mesma. Não tem a ver com isso, tem a ver com eu ir ao Instagram ver, porque eu uso o Instagram muito como um diário. E então, quando preciso de reavivar algumas memórias, vou lá. Mas sabes que é bonito seres a E tua própria inspiração? mas neste caso não tem a ver com isso Mas mesmo. poderia ser. Era mesmo assim um lembrete para tornar bem mais real, porque eu noto muita diferença desde o início da maternidade Claro. até agora, a facilidade com que eu já consigo ir gerindo os diferentes papéis da minha vida. Algumas coisas até ficam assim meias camufladas, porque tu vais ganhando outras forças, outras ferramentas que antes não tinhas, Uhum, não é? E que isso também a gestão de papéis nos traz. sim. E no outro dia, à meia da noite, eu a pensar: como é que eu posso imaginar ter um segundo filho? Imagina que eles vão acordar em diferentes alturas da noite e, portanto, Ou ao mesmo tempo, o que não, é melhor? ao mesmo tempo é melhor. É, Acho que sim. Dou mamã a um e damos uma mamataque ao maminha para outro. cada um. Mas estava a pensar nisso, ou seja, como já parece que o conforto já está a chegar de tal forma Uhum, que há espaço para pensar no segundo filho. claro. Então, alguma coisa na gestão de papéis eu estou a fazer bem feita. Não, não, isso estás de certeza absoluta. O que eu acho engraçado é de facto, e isto foi um tema que nós conversámos ontem, que é quando é que tu entras em pré-conceição, não é? Porque é quando estes pensamentos começam. Quando já começas a tentar perceber se há espaço para, como é que reagirias se. Uhum, uhum. Porque normalmente é um bocadinho aqui uma pergunta. Então, quando é que começa a pré-conceição, não é? Sim. Bom, que papéis é que tu sentiste assim muito claros na Uhum. tua vida em que foi preciso fazer esta gestão? Olha, hum, na minha vida, de um modo geral, eu senti que como filha, embora Uhum, seja a filha mais nova, eu nunca me senti a filha mais nova. sim. Não por algo ser melhor ou pior, mas porque eu sempre senti que era mais velha do que na verdade sou. Uhum. Então, aos 16 anos já tinha começado a trabalhar, já tinha as minhas responsabilidades. Em boa verdade, aos 9 anos eu já tinha começado como modelo e, portanto, já tinha as minhas poupanças e já tinha decisões com a minha mãe naquilo que eu gostava ou que não gostava Uhum, e por aí fora. E, portanto, lá está, é muito, muito precoce. sim. Mas lembro-me que a uma determinada altura aquilo virou mesmo só conta poupança e portanto eu não tinha que pensar sobre isso, mas aos 16 comecei a trabalhar, e aí era eu que comprava tudo, portanto eu não pedia nada aos meus pais.
Portanto, a parte profissional sempre existiu. Uhum. E sempre com duas profissões. E é muito engraçado porque para todas as casas que eu me mudo, e quando fazemos as consultorias de Feng Shui, dizem-me sempre: no lado da mulher estão aqui duas coisas que representam sempre duas profissões, duas responsabilidades em simultâneo. Portanto, existem sempre. É Ok. muito engraçado. Acho Então, já tocaste no filha, no mulher e profissão, que no teu caso são dois são papéis. sempre dois papéis, Ok. sempre dois. Então, por exemplo, aos 16 anos seria como estudante e Uhum. como, portanto, trabalhador noutra área que Uhum. eu estivesse a frequentar. E neste instante, portanto, é a parte como empresária e como especialista de medicina chinesa, Ok. que eu incluo Pois é tanto a verdade. parte de professora quanto a parte como médica, digamos assim, como Certo. terapeuta, Certo. mas que eu incluo no mesmo bolo, porque faz Uhum. parte Uhum. da mesma energia, Sim. digamos assim. Por exemplo, quando eu estou numa Me Talks, eu já parei para pensar em qual é que se insere Uhum. e eu tá na minha vida pessoal. Não Giro. consigo associar que estou cá como especialista ou como empresária de Uhum. maneira nenhuma. Então faz parte, sabes, é como nós dizemos muitas Sim. vezes, estou de férias, vim Sim. cá e gravei. Portanto, Sim. acho que é muito bom sentir isso. Uhum. Portanto, como filha, aquela sensação de que temos então duas responsabilidades dentro da profissão, um, e depois como mulher e como amante Uhum. e como mãe. E depois como mãe, com a maternidade. Portanto, Uma série deles. sim, Ainda não tocaste no papel de amiga? e não toquei no papel da amiga. Estou a falar naqueles em que eu sinto assim Sim, mesmo sim. mais Mas presentes. são tantos, Hum. não é? Mesmo como amiga, eu noto que, por exemplo, durante a fase em que me senti em pós-parto, muito ativo, foi o papel em que eu me tive que ausentar mais. Uhum. E foi o que eu tive plena consciência de que me estava a ausentar, mas que não havia espaço. Eu também senti isso. Senti a Não nível tinha mesmo espaço. social. Eu tinha uma rede muito, muito forte e muito coesa e era curta. Ou seja, era exatamente as pessoas que eu precisava e Sim. com essas eu podia contar mesmo. E nem sequer sentia. Ou seja, como se a relação fosse unidirecional porque eu só recebia, sabes? Uhum. Eu sentia que não tinha capacidade para dar, mas isso também não era cobrado, Uhum. então estava ok. Mas com uma questões mais sociais, por exemplo, irmos jantar à casa de amigos ou assim, eu estava lá, mas eu não estava lá. Uhum. E quando vinha embora nem sequer havia uma continuidade daquilo que Exato. aconteceu ali e às Exato. vezes eu sentia-me um bocadinho culpada, muito pouca culpa, mas questionava-me sobre isso do pá, eu nem sequer interagi com as pessoas, tipo, eu Uhum. estive lá, mas eu não estive à conversa, tipo, não me perguntaram nada sobre mim, eu também não perguntei nada sobre ninguém, porque eu não quero saber, eu não estou disponível para receber esta Uhum. informação. Então era estranho, porque sentia mesmo assim numa bolha e depois chegava a casa e ficava a observar, não é? É tipo, o que é que será que as pessoas pensaram? Será que elas deram conta ou será que sou eu que estou a dar Exato, conta exato. disto? Sabes que eu dava conta disto, que eu não era capaz de entregar nada. E é interessante quando tu começas a fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal muito profundo e te apercebes que, aliás, não é de que, é quais é que são as tuas feridas emocionais e como é que tu Uhum, te sentes próximo dos outros. No uhum, meu caso em específico, eu não sinto que seja merecedora de receber algo se não entregar algo. uhum, Então, eu não era capaz de pedir. uhum. Eu não recebi ajuda porque eu não pedi ajuda, porque eu não estava disponível também Sim, para dar. uhum, Então, eu não vou pedir porque eu não estou disponível para dar. sim. Não havia uma troca direta, então Não não, havia uma não dava. troca. Tenho a certeza absoluta que num próximo pós-parto vai ser diferente, porque eu já consigo pedir ajuda. Foi assim a grande revelação da maternidade, foi Sim. ser capaz de pedir ajuda e usar exatamente essa palavra para colmatar imediatamente aqui a fragilidade, que é, Uhum. podes ajudar-me? Não é? Acho que é das coisas que eu mais digo em casa e que ao dia de hoje me sabe bem dizer. Sim, sim. E pensar como é que isso antes podia magoar-nos. Como assim, não é? Então aqui, sem dúvida alguma, o papel como amiga foi aquele que teve mais ausente neste ano e meio. Uhum. E eu era aquela pessoa que sabia os segredos de toda a gente, estava disponível sempre para toda a gente, das mais ocupadas, mas que eu estou sempre ok, liga-me, não sei o quê, eu faço, eu arranjo-me. Uhum. Ahm, e lá está, portanto foi um papel assim colocado de parte para conseguir dar lugar a todos os outros que eu não posso dizer que eram prioritários, mas eram aqueles que eu estava disponível para manter. Sim.
Ahm, acho que ainda hoje acabo por estar mais atenta a todos esses 5 papéis, 6 papéis, não Sim. é? Mas começo a sentir que tenho espaço, de facto, aqui para os meus amigos e sinto falta deles. Uhum. Aliás, durante 1 ano e meio eu senti falta e senti culpa Hum. por não estar tão disponível, por a comunicação que antes era tão fluida, tão boa, tão não acontecer. E por minha culpa, não é? Portanto, aquela coisa do meia culpa, que de facto é tão fácil abraçar. Sim. Eu também senti um papel nesses todos que tocaste e já vou entrar em cada um deles um bocadinho mais, mas também senti muito o papel de tia, porque eu antes de ser mãe, não é? Era, e sou ainda, mas menos agora, muito presente na vida dos meus sobrinhos. Então, de repente, eu ter o meu filho e por muito que, vou-me emocionar, por muito que eu quisesse estar muito presente na vida dos meus sobrinhos, eu não podia, Claro. porque eu tinha um bebê para cuidar. Então, aí, e por exemplo, ainda ontem estive com eles e estava a dar conta disso, não é? Consegui brincar um bocadinho com o meu sobrinho. Bem, estou aqui a considerar os mais velhos, porque depois há o Lourenço que é muito próximo fisicamente e aí eu não sinto tanto. Mas estava a brincar com o meu sobrinho do meio e depois às tantas consegui ir levar o sobrinho mais velho ao treino e foram tipo 5 minutos, mas que eu fui sozinha com ele e que eu pensei, ok, está aqui, tipo, estes 5 minutos valeram. Ele vai saber que fui eu que o fui levar ao treino, sabes? Então, pronto. Mas não é engraçado como é que o difícil é ter essa disponibilidade para esses 5 minutos, não são os 5 minutos. É isto que eu tenho notado mais na maternidade, é a quantidade de vezes que tu saltas de papel em papel, de responsabilidade, de tarefa e etc., é o que te dificulta Uhum. a teres a disponibilidade para estar enraizado em cada papel e vivenciares e criares a Estares ali memória. presente. Não é? E essa presença às vezes são 5 minutos, de facto. Agora com o quarto da Diana, eu sinto-me disponível para me deitar no chão do quarto dela a brincar com ela. Uhum. Ao passo que para mim antes era muito complicado. Era a sala, era o gato, era isto, era aquilo e o sofá. E agora não, estamos no Este é o quarto, espaço para brincar. podemos vir aqui brincar. Uhum. E então é muito... E estamos a dar estes exemplos em concreto, mas se nós formos a verificar é em todas as áreas. Na área profissional, na área mais romântica da nossa vida. Uhum. Nós achamos que só nós é que precisamos dessa atenção, desse mimo e desse carinho antes de se calhar existir de facto a relação propriamente dita. Mas não. Se nós também tivermos disponíveis 5 minutos para olhar nos olhos do nosso companheiro, ouvir o que eles têm a dizer, dar um abraço, dar um beijo, às vezes se calhar podemos dizer, olha, não estou disponível para isso, vou dormir. Mas eles vão dormir felizes porque nós estivemos a ouvi-los, a acariciá-los e de facto estamos ali a acolhê-los, não é? Portanto, é muito importante conseguirmos estar presentes em cada momento, independentemente do papel que seja. Sim. Houve uma vez, e era isto que eu fui ver ao meu diário de Instagram. Foi um dia que eu estava completamente tipo, no meu limite e eu precisei mesmo de escrever todos os papéis da minha vida naquele momento. Todas as tarefas que eu tinha de fazer em cada papel e as minhas necessidades em cada papel. E perceberes, ok, isto é o que eu tenho para fazer. Imagina, como mulher, eu preciso de olhar nos olhos do meu companheiro, ou seja, é uma necessidade minha, e ele também precisa, ok. E preciso de outras coisas variadas. Como dona de casa, eu preciso de, é esperado que eu arrume isto e arrume aquilo e faça isto e aquilo, ok. Isto estava tudo escrito. Como mãe, uma lista, não é? Como profissional, isto tudo. Como profissional independente, que é mais outra tarefa, na verdade, não é? É mais outro papel, porque uma coisa é ser profissional, mas teres tarefas para ir cumprindo e alguém te dá, outra coisa é teres são ali responsabilidades. muito mais, quer dizer, na minha perspectiva, outra, como amiga e como, eu foi tipo às tantas, eu olhei para a folha, oh meu Deus, tudo isto para mim? Como assim? Eu não consigo dar conta, não consigo mesmo. Então, vou só fechar o caderno e vou só assumir que pronto, não dá. Não, foi, ok, dona de casa, não vou conseguir dar resposta, portanto, Lourdes,
passo a vir 2 vezes por semana. Como mãe, ok. Como tia, ok, não consigo dar mais do que isto, portanto, provavelmente em vez de ser 3 vezes por semana, eu vou uma vez e quando vou, estou efetivamente e não me culpo. Como filha, se calhar vou tentar ligar mais vezes, mas em vez de estar tanto tempo presencial, ligo e estou efetivamente a escutar. E pronto, e vou tentando fazer desta forma, não é? Porque, e pedir ajuda, claro, porque havia uma série de coisas que eu estava a pôr em cima de mim e que na verdade não era para estar em cima de mim só. Eu assumi isso, ninguém me impôs, mas às tantas é, ok, isto não pode ser só meu, portanto fica mais leve porque vamos partilhar. Isto também não é só meu. E isto eu não estou disponível agora. E se calhar para a semana ou daqui a 3 meses eu volto a estar disponível. Então foi mesmo importante para mim afastar-me um bocadinho, sabes? Ver de fora e ser muito honesta com aquilo que eu estava disponível para dar e para seres, que eu precisava de pedir ajuda e a quem. E começar a destralhar esta exigência, sabes? De querer estar a 100% em todos os papéis. Não, se calhar agora eu sou 80% neste porque é o mais importante neste momento da minha vida e estes eu vou acreditar que vão rolando e depois quando for possível eu vou incluir. Eu concordo que esta parte mesmo de delegar é mesmo muito importante na maternidade e se aprendermos essa lição em pré-conceição, bem, perfeito. Qual é que sentes que, nós vamos falar já de cada papel, mas qual é que achas que é aquele papel que hoje em dia, fora de pós-parto, tu falhas mais? Aliás, deixa-me fazer aqui uma pergunta antes. Quais são os teus papéis todos? Todos aqueles que eu tinha dito mais tia? Sim, então, mulher, amante, ou companheira, amante e companheira, mãe, filha, tia, amiga, profissional. Acho que são estes assim os que eu sinto. Neta. Claro. Que essa já nem sequer assumo esse papel. Muito estranho. Mas isso também foi uma coisa que foi... A minha avó estava num lar, a minha avó está num lar, e eu fui vê-la com o Vasco uma vez, em que trocámos, ou seja, os meus pais ficaram com o Vasco um bocadinho para eu poder entrar, e depois eu saía de lá a sentir-me tão estranha, que para mim deixou... E depois veio Covid, então ir lá era pôr em risco não só a minha avó, como o meu filho, então tive de optar, sabes? É difícil. Sim. Mas sim, sinto que tenho esses papéis. E depois a pergunta que tu tinhas feito era em qual deles é que... Sentes que falhas mais? Assim, neste pós-parto alargado, tenho sentido como mulher, como companheira e amante, porque assumo que está ali e que é garantido. E, portanto, como aquele papel eu consigo ir gerindo mais facilmente, eu dou prioridade aos outros, que sem mim não acontecem. Imagina, se eu não trabalhar, se eu não puser toda a minha energia no profissional, as coisas não vão acontecer sozinhas, ou seja, não vai ser o Gonçalo, não vai ser o meu companheiro que vai conseguir fazer isso por mim. E na relação, por sermos os dois, parece que, ok, quando um baixa um bocadinho, o outro sustém, e ainda bem que assim é, e depois vamos equilibrando. Então também há espaço para isso. Portanto, sentia isso. Agora está muito mais equilibrado mesmo. E como filha e como tia. É engraçado dizer isso, porque como filha, imagina, a estratégia que eu arranjei, e não posso dizer que isto é, quer dizer, é mais notório após a Diana, mas como eu, antigamente a minha energia era tão dedicada ao trabalho, eu era capaz de sair às 9h30, 10 da noite, para atender as urgências todas. Eu precisava despachar, entre aspas, de garantir que eu respondia a todas as solicitações para não deixar para o dia seguinte e para os dias seguintes. Então, se alguém ligasse a dizer preciso mesmo de uma consulta de urgência, eu encaixava. Já. Tipo, encaixava, dizia, olha, eu consigo atendê-lo às 8 da noite. Quantas vezes não fiz primeiras consultas às 8, 8h30 da noite? É impensável ao dia de hoje. E então acho que a minha mãe aqui sempre, e vou começar pela minha mãe, depois vou ao meu pai, que é, minha mãe sempre foi muito compreensiva com eu conversar com ela, por exemplo, na ida e na volta do trabalho, ao telefone. E eu, hoje que sou mãe,
eu pergunto-me se eu teria essa disponibilidade do género, tu não me vais visitar, mas ligas-me para ir contando e para ir falando e para ir desabafando e a relação se ir mantendo assim, não é? Vai na volta antes da Diana, éramos capazes de sair as duas, íamos lanchar, íamos passear, não era muito frequente, mas acontecia. Mas hoje em dia é literalmente, eu converso com ela enquanto estou a ir levar a Diana, ou mesmo que eu não vá levar a Diana, se estou a caminho do trabalho ou das gravações, ligo-lhe, pomos aqui um bocadinho a conversa em dia, eu mesmo quando estou a retornar. Um, e, e fiquei muito triste há coisa de um dia ou dois, quando me apercebi que a partir de janeiro a Diana vai para a creche. E que muito possivelmente isso significa que eu vou deixar de ver tantas vezes a minha mãe, porque parecendo que não, todos os dias eu dou-lhe um abraço, todos os dias eu dou-lhe um beijo, todos os dias digo que a amo. E eu acho que vai ser muito duro. Eu acho que vai ser muito duro a partir de janeiro. E eu vou ter que, eu rapidamente vou ter que arranjar uma solução, porque ela é muito o meu porto seguro. E esta conexão que nós arranjámos aqui uma maneira, não é? De nos irmos vendo e Sim. não nos desvincularmos, Sim, sim. vai haver uma quebra. Mas isto só nos remete de facto para como é que nós podemos lá estar a encaixar este papel de outra maneira. Se calhar esse papel vai ser encaixado de uma maneira muito melhor que à data de hoje só nos deixa Sim. inseguros porque não sabemos como é que vai ser. Sim, sim. É só o desconhecido É para só já. desconhecido. Com o meu pai, nós estamos muito habituados a falarmos e a sabermos um do outro nesta distância. E o meu pai ouve todos os podcasts e por isso gosto muito de sentir, sabes, esta presença dele muito, muito intensa, mas ao mesmo tempo está distante. Sim, Não é? Que sim. é, eu sei que ele sabe tudo aquilo que eu vou fazendo, ele ouve estes meus desabafos, ou seja, eu não preciso lhe ligar e dizer eu senti isto, eu senti aquilo e etc. Mas ele tem sempre uma palavra muito bonita, é uma pessoa que tem palavras muito doces, muito corretas, e eu acho que ele é muito compreensivo comigo, porque ele também é workaholic. A verdade é essa. A verdade é essa. Quantas vezes ele não me diz assim, pois eu entendo, eu era igual. Pois eu entendo, eu sei. E diz várias vezes, ai que bom que o João Pedro te compreende. Ai que bom que consegues fazer. E isso para mim é tão bom porque eu não tenho essa culpa com ele. Ele é capaz de me dizer que quer estar comigo, por exemplo, vê se até ao final do mês dá para irmos fazer um piquenique. Zero cobrança. Sim, 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 sim. E eu naquele instante o que me dá vontade de fazer é, vamos agora. Quero muito agora. Mas ao mesmo tempo eu olho para a agenda e fico tipo, quando? Mas depois é tão bom quando estamos juntos, sabes? E estamos os dois em pleno, porque também ele ganhou a capacidade ao longo da vida de aproveitar e esmiuçar quando tem aquele momento com aquela pessoa. E isso é uma capacidade que eu ganhei dele, porque lá está, como workaholic que sou, quando estou com alguém que gosto muito, eu tento aproveitar muito aquela energia, porque eu levo comigo, não é fazer por fazer, não faço fretes, não consigo. E tu sentes quando estás com os teus pais, és mesmo filha? Ai, sou mesmo. Dá-te vontade de ir quase para o colinho e ficar assim. É muito Só a ser giro, cuidada. porque, quer dizer, eu com o meu pai sempre fui muito crescida, sabes? As meninas são sempre do pai, mas eu sempre desabafei mais com a minha mãe. O meu pai sempre me disse muito, olha, conversa com a mãe sobre isso. E não por ele não estar disponível, mas porque ele achava que a pessoa certa para me dar aquele acolhimento e ter as palavras certas seria a mãe. Sim. E eu sinto-me muito acolhida mesmo como filha. Eu tive que deixar cair o meu papel de mãe para com os meus pais. Exato. Já vamos tocar nesse assunto. Eu vou só terminar este raciocínio, porque ontem, enquanto eu estava em casa da minha mãe, eu estava a permitir-me ser filha. E agora, quando fiz a pergunta, estava a pensar: e quando é que eu me permito ser só filha? Exato. Porque não há, na nossa prática, na nossa convivência, o sentar ao colo, não há assim esse tipo de afeto, demonstração.
Mas, por exemplo, ontem, enquanto eu estava a assistir ao Vasco e ao meu sobrinho tomarem banho juntos, a minha mãe estava a preparar o jantar para o Vasco. Então, o facto de eu estar descansada, porque o meu filho vai ser cuidado em breve, faz com que eu possa ser filha. Claro. Porque quando eu saio do banho com eles, ok, o jantar já está pronto. Sabes, a Sim. minha mãe preparou o jantar. Mas sabes, a única pessoa que eu acho que sempre pedi ajuda foi à minha mãe. Então eu sou capaz de ligar para a minha mãe e se eu quero chorar, eu choro. E sou capaz de dizer: Mami, eu preciso mesmo de te pedir um grande favor. Eu sei que tens. Depois tenho sempre esta minha forma de falar, que eu sei que tens isto para fazer, eu sei que tens. Mas posso pedir-te, por favor, para me fazeres arroz branco e feijão preto. E ela diz sempre sim. Sabes? Sim. E eu às vezes. Mãe, se estás a ver isto, tu podes dizer que não. Eu não estou à espera que digas que não. Mas é importante às vezes também ouvirmos o não, Sim, não é? sim. Porque eles têm outras responsabilidades. Eles podem também, a uma determinada altura, não querer estar no papel sempre de mãe ou pai. Isso. Eu agora estava a pensar, e a minha mãe? É sempre só mãe. Porque ela já não se permite ser o papel de filha. Sim, eu parei para pensar isso há um tempo e isso é muito duro, especialmente quando tu tens uma grande ligação com algum pai em específico. E este tema é muito sensível para mim porque eu desde pequenina que tenho medo que os meus pais faleçam. Tenho mesmo este grande receio de como é que as coisas vão ser, porque sofri muito com a ausência da minha avó. E acho que consegui criar uma ligação tão forte com ela espiritualmente que ao dia de hoje está tudo ok, está tudo ótimo. Sinto mesmo que continuamos juntas à nossa maneira. Pode parecer absurdo, mas eu senti claramente no nascimento da minha filha que ela estava lá a assistir a tudo. E é muito bonito dizer isto e, por exemplo, ter o acolhimento da nossa enfermeira parteira que disse: bem, aquela sala estava cheia. E eu: o que queres dizer com isso? E ela: tu não sentiste a quantidade de presença que estava naquela sala? Estava lá uma plateia imensa a ver-te. E eu não sei se estou a entender o que estás a querer dizer, Jane. Eu não vou partir do pressuposto que estou a ouvir aquilo que quero ouvir. E ela disse: não, eu senti mesmo uma presença feminina muito forte, que não estava lá, mas estava. Percebes o que eu quero dizer? E eu assim: Rita, eu percebo perfeitamente o que é que tu estás a dizer, mas não sabia que acreditavas nessas coisas também. E então, isto para dizer que de facto custa-me pensar nisso, porque eu acho que vou ter sempre um papel como filha. Acho que vou sempre. Por exemplo, vou contar isto aqui, vão sentir-me muito pequenina, mas é mesmo isto que me acontece. Quando eu perco alguma coisa, não sei se isto te acontece, e tu já remexeste em tudo e já procuraste em todo o lado e não estás a encontrar, o que é que tu fazes quando isso te acontece? Entrego. Frustras só? Não frustras, entregas só. Pronto, olha, Sim. não encontrei. Sim, não encontrei. Pronto, esta é a evolução. Eu não consigo fazer isto. Mãe, eu estou há imenso tempo à procura disto. Eu não encontro em lado nenhum. Oh mãe, eu precisava mesmo. E a minha mãe pacientemente diz-me: oh querida, então já procuraste ali, oh mãe, já tudo, já sei o quê. Às vezes o que acontece é: pronto, ok, obrigada, olha, deixa estar. Desliga o telefone e tipo, está aqui. E ligo-lhe dizer: obrigada por teres libertado o fluxo de energia, já encontrei, obrigada. E ela: de nada. Mas tu sabes o que é? Adoro! Tipo, a minha vida inteira é isto. Tanto que eu às vezes já ligo, já ligo, tipo, olha, sabes onde é que está? E às vezes faço o contrário, que é, eu não vou ligar, eu já sou adulta, eu vou encontrar sozinha. E não encontro, percebes? Por isso, eu já comentei isto com a minha mãe a dizer: mãe, quando daqui a muitos anos tu partires, eu vou dizer assim: mãe, onde é que está? E tu, por favor, reorganiza as coisas só para tipo eu encontrar rápido, está bem? Mas isto acontece mesmo e por isso eu acho que é importante no meio dessa tristeza e dessa saudade e que traz obviamente alguma solidão nesse papel falarmos sobre essas fragilidades quando ainda os temos por cá para Sim. criar uma ligação que vai ter continuidade. Sim, sim. É intenso. Não estava à espera disto.
E eu? Em que perguntas é que me vais fazer? Bom, vou trazer outra questão na gestão de papéis e na transformação, que é muito importante. Ainda ontem falei disto com um casal que já estão grávidos, mas podia perfeitamente ter sido um assunto de pré-conceição mesmo, que é quem és tu como filho, porque por acaso estava a falar com o pai, mas quem és tu como filho ou como filha, e se isso está bem alinhado na vossa família, esta hierarquia, sabes? Porque às tantas, um filho que não é só filho, mas que também é amigo da mãe e que também é pai da mãe, agora vai ser pai de um filho. Então até que ponto é que há espaço para isto e depois não vai haver cobrança porque a mãe que estava habituada a que o filho fosse seu cuidador, agora já não tem o filho. Então é importante Vamos só reorganizar. fazer aqui então um momento em que vocês não nos vão deixar esquecer de trazer a Andreia transgeracional. Isso. Porque por muito que eu e a Catarina tentemos, nós nunca vamos responder tão bem a esta questão quanto a Andreia. Sim. Porque a Andreia, quando vocês a conhecerem, ela vai fazer assim, bom, e vai começar a desbobinar e vocês de repente vão fazer plim, Isso. vão entender tudo. Eu vivi essa questão. Não porque eu tinha que ser a mãe da minha mãe ou do meu pai, mas porque eu senti que fazia um extraordinário papel como isso a reorganizar tudo. Só que eu demorei muitos anos para entender que eu não sou a mãe dos meus pais. Ponto final. E, portanto, enquanto tu te tentares posicionar dessa maneira, a tentar compreender o que é melhor para eles, tu não vives o teu papel como filho. Sim. Tu não tiras o melhor para ti, nem ofereces o melhor para eles. Porque, na Sim. verdade, tu estás a dizer que não confias no papel deles como pais. E há muitos anos atrás, quando a minha psicoterapeuta disse assim... Ela ouvia as discussões, as conversas, eu dizia, eu disse isto, e disse aquilo, e fiz aquilo, e fiz... E ela ouvia-me com toda a paciência e ela dizia-me assim, mas não tens que comentar nada disso. Tu só tens que aceitar que a decisão da tua mãe é a decisão da tua mãe. Mas, não, ela é a mãe. Mas não está certo, ela é a mãe. Quando tu fores mãe, tu trabalhas isso de outra maneira. E o desafio que ela me colocou foi, na próxima vez, não digas nada. Aceita, compreende, aceita, honra isso e tira uma ilação para fazeres melhor, diferente, ou até compreenderes que aquilo é o melhor que pode ser feito naquela situação. Mesmo que tu não compreendas e aceites. E que muito possivelmente, se os padrões não forem quebrados, tu vais fazer igual. Exato. Sabes que às vezes acontece Porque é isso mesmo que acontece. o Gonçalo dizer, vezes. Catarina, imagina uma decisão qualquer dos meus pais. Eles agora venderam uma casa há pouco tempo, compraram outra. E o Gonçalo dizer, Catarina, tu tens de lhes dizer que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu, não, Gonçalo, não tenho. É a decisão deles. Eles são meus pais há 30 anos, quer dizer. Eles sabem o que fazer com a vida deles, não é? Nunca no limite, tu podes dizer, olha, ouvindo isso, faz-me pensar que isto também podia ser uma solução. O que eu faço mas normalmente depois a decisão é deles. Sim. É dizer uma ou duas vezes então e se pensarem assim? Então e se procurarem assim? Já pensaram nesta e nesta e nesta? Ok, sim, já pensámos. Sim, não. E mesmo assim vamos fazer não sei o quê. Com certeza. E eu estou cá se precisarem de alguma coisa. Já está. É muito, muito engraçado ver como isto está sempre a ser espelhado, sabes, de um lado e do outro, e está sempre a haver oportunidades de qual é o teu limite. Está aqui o teu papel, e o teu papel é de quê? O que é que tu queres ser neste momento? Queres ser mãe da tua mãe ou queres ser amiga da tua mãe? E pior é que a uma determinada altura, quando tu decides qual é que é o rumo da tua mãe ou do teu pai, não é diferente daqueles pais que decidem o rumo dos filhos. Não é. Sim, é sempre o controle, não é? E o querer fazer à minha maneira ou porque eu acho que é o mais certo. Na verdade, tu não estás a amar. É que a questão muitas vezes é essa. Muitas vezes tu não estás a amar porque tu não estás a permitir que aquela pessoa que tu tanto gostas, não é? Seja só quem quer ser. E essa é uma questão muito importante, porque às vezes nós levamos a dizer, mas podia ser melhor. Ai, mas podia ser tão melhor. Se a pessoa está feliz? Porquê é que ela tem que ser melhor ou mais? Porquê é que isso é melhor ou mais?
E porque é que a minha perspectiva de ser melhor ou mais está mais correta do que a perspectiva da outra pessoa, não é? Quem sou eu para achar Completamente. que é melhor? É melhor para mim, não para aquela Completamente. pessoa. Sim. Daqui a muitos, muitos milénios, vocês vão ouvir falar de um novo Aristóteles. Somos nós nestas deambulações filosóficas. É que o Oh, vá, engraçado é que as mas nossas conversas, mesmo fora daqui, são assim. sabes o que é giro? É nós no início do Mami Talks, fora gravações, dizermos: esta conversa devia ter sido gravada. E agora nós estamos aqui. Vamos falar de gestão de papéis. Sim, Uhum. ok, claro que sim. E de repente estamos a falar dos nossos pais, das nossas mães, de questões da vida. É sempre assim. Eu recebo mensagens muito boas todos os dias, por isso, Estamos no bom caminho. é assim, eu sinto que sim. Olha, eu acho que é muito importante as pessoas refletirem connosco e eu acho que até há bocadinho ias dizer, vamos trazer, vocês lembrem-nos de trazer, e eu pensei que era um exercício que tu ias sugerir, afinal não, era a Andreia, que está ótimo, perfeito. Mas eu vou sugerir um exercício, que é fazerem, primeiro, uma árvore genealógica, não precisam de ir muito fundo, não é? Isso depois fazem com a Andreia. Mesmo. Boa sorte. Mas pais, filhos, irmãos, sabes, só assim para perceber em camadas, em As andares. primeiras linhas. Sim, e os filhos. E depois vou sugerir que façam este exercício que eu fiz de forma genuína e em caos completo, que foi, eu não aguento mais, eu tenho que fazer alguma coisa. Abrir um caderno e começar a fazer círculos com, este é o meu papel, estas são as minhas necessidades. Estás engraçada. E eu estava a chorar profundamente quando fiz este exercício, foi mesmo um limite para mim. Portanto, Desculpa, já sabes que eu tenho riso inconveniente. não, tudo bem, agora eu também me rio na situação, quer dizer, eu rio-me sempre na situação, não é? No momento pode-me apetecer chorar muito, e chorei, pronto. Mas pegam num caderno e façam mesmo isto. Quais são os meus papéis? Como mulher, como terapeuta, como amiga, como profissional, como jogadora de futebol, como o que for, não E importa. vão mais a fundo, ou seja, se têm 4 filhos, vocês não são mães igual para Exato, cada filho, exato. para os 4 Mãe do filhos. X, mãe do Y, mãe do Z. Como é que eu me comporto como mãe para? Uhum. E as responsabilidades, as tarefas que são esperadas por vocês e pelos outros, não é? Porque às vezes posso eu achar que ninguém está a contar que eu tiro a louça da máquina, mas alguém está a contar que eu tiro a louça da máquina, ou whatever. E porquê que está a contar isso? Então deixar bem claro, mas fazer este exercício. Quais são os meus papéis? Quais são as minhas tarefas, as minhas responsabilidades, as minhas necessidades? O que é que eu posso delegar? O que é que eu posso pôr em stand-by? E até, em última instância, se quiserem, para não sentir culpa, dizer, imagina, papel de amiga está neste momento a 3%. Meus amigos, neste momento eu não estou disponível. Agradeço muito a vossa compreensão e daqui a uns tempos voltamos a falar. Ou vão continuando a falar, seja. vão continuando a convidar, mesmo que eu Sim. não vá, só para eu me sentir incluída, e obrigada por compreender esta distância. Olha, houve uma altura que eu fiz o inverso, que foi, podem deixar de me convidar para eu não estar constantemente a dizer que não e ser Engraçado. muito constrangedor. Estás a ver outra vez como é que as feridas emocionais se revelam? Sim. Continuem a convidar-me, disseste tu, para eu me sentir incluída. Já viste? Sim. Eu estou perfeitamente confortável com esta transparência, porque, Sim, é por, lá está, nós nesta questão sermos tão diferentes, que as pessoas que nos ouvem conseguem perceber exatamente as dicotomias.Sim. E que há espaço para tudo e Claro para que todos, há. para todas as formas. Este é o clipe, não é? Nós depois quando... eu acho que vai ser este o clipe. Partilhem connosco, o nosso grupo de Telegram já está a funcionar. Estamos muito contentes porque as partilhas estão a ser tão boas. Está mesmo a A ser Catarina, a uma genuíno. determinada altura, só respondeu assim: ai, se eu soubesse que ia ser apaparicada dessa maneira, já tinha criado um grupo de Telegram. E eu estava entre consultas, li aquilo e pensei: pronto, ela disse isto. Ela pensou, ela escreveu, está feito, está dito, está na história. Essa é uma vantagem de cada uma de nós poder escrever sem filtros. Não, mesmo. Então nós somos altamente assim. Mas Portanto, o que é juntem-se a engraçado, nós. o que é giro no grupo do Telegram é que no início, de facto, as pessoas apresentam-se, etc. Neste momento estão a fazer os tais agradecimentos, que nós estamos a gostar imenso. Mas entra naquele modo intimista que é: malta, eu preciso de comprar uma almofada de amamentação e não quero comprar uma coisa má,
por é favor, tão bom. o que é que funcionou convosco? Sim. E o que está a ser giro é que, Sim. para já, as respostas são todas unânimes. Sim. Está a ser mesmo muito giro. Tá. A nossa comunidade é mesmo querida. Eu conheço duas pessoas que se conheceram no Telegram, que estão com o mesmo número de semanas, que têm a mesma idade e que estão, pronto, depois começaram a falar no Telegram em privado. E estão Não sabia sempre... disso. Esqueci-me de dizer. Isso é maravilhoso. Sim. Oh, uau. Que bom. Mesmo contente. E por acaso nunca na vida imaginaria, são duas pacientes e tu pensas assim, são tão diferentes, mas sim, é engraçado. Que lindo. Muito obrigada por estarem connosco. Vão para o Telegram para podermos falar do que é que vocês acharam sobre este episódio, de qual é a vossa dificuldade na gestão dos vossos papéis. E que papéis são esses? Se precisarem de ajuda para definir papéis, digam-nos que nós tentamos ajudar. Se não soubermos também, dizemos que não sabemos. Isso. E muito obrigada. E façam-nos à mesma várias sugestões de temas, porque são essas sugestões que nos têm ajudado a trazer aquilo que na verdade vocês precisam. Sim. E que nós também precisamos, como se vê, nós vimos para aqui e fazemos terapia, não é? Poupamos uma... Até para a semana. Um grande beijinho, boa semana.